10 anos, quase 10 anos depois, foi que veio essa oportunidade de vir pelo JET, né? Exatamente. E aí a gente tem que falar um pouco, eu acho, né, sobre o que é a posição do coordenador de relações internacionais, Ah, porque é diferente de várias bolsas, né? Você está indo para trabalhar e é um trabalho assim, é um trabalho muito específico. Então tem alguns pré-requisitos que outras bolsas não têm. hum. E é meio complexo, assim, porque assim, o que acontece? Você vai para o Japão para trabalhar é, em algum governo local, assim, ou numa prefeitura, ou no governo da província. É um trabalho assim que você precisa dominar bem o japonês, né? Então, Hum. para quem ainda está começando, assim, talvez tenha que esperar mais um tempinho, assim, para poder conseguir pegar uma vaga dessas, né? Então, para essa bolsa do JET, é importante que você tenha um nível bom de japonês, né? Porque o trabalho é em japonês. Bom, eu acho que eu posso dizer assim, falar um pouco sobre o que eu fazia como CIR, aí você pode ter uma noção, né, da Perfeito, vamos lá. necessidade do japonês. Na verdade, essa é uma pergunta que a gente sempre recebe, porque ninguém sabe o que CIR faz, e porque o nome é muito bonito, né, Coordenador de Relações Internacionais e tudo, Muito mas chique. a grande verdade é que depende de onde você estiver, de onde você está, né? Cada contratante vai te pedir para fazer um tipo de serviço diferente. E tem uma grande diferença, eu acho, inclusive se você trabalha para a província ou se você trabalha para a prefeitura. Eu vou listar um pouquinho aqui o que eu fazia, que é comum, talvez, com alguns CIAs, outros fazer outras coisas, né? Mas assim, a gente brinca, né, que a gente é o Severino do Japão lá, porque a gente trabalha no sistema que outras instituições fazem um pedido para a gente fazer alguma atividade, a gente vai lá e faz. Então, dentro dessas Eita, que tipo de atividades, atividade? Muito então, curioso. a mais comum, assim, acho que todo CIR faz, é tradução e interpretação, né, do japonês para o português, português para o japonês. Então, a gente traduz desde de documento que vem do Brasil, carta, tudo que for necessário dentro ali da instituição que a gente trabalha. Outra coisa que é muito comum também, a gente faz visita a escolas, né, para apresentar para as crianças, eu fazia pelo menos, né, para apresentar para as crianças um pouco da cultura brasileira, Que que é essa legal. coisa essa coisa da internacionalização, né, que o Japão tem colocado uma força aí faz um tempo. Sim. E assim, são vários tipos de escola. Eu fui de Yotien, assim, criancinha, bem pequena mesmo, que é muito difícil explicar coisas, assim, porque a pessoa ainda não sabe nada sobre nada, né? Não tem muita noção do Não mundo. sabe nada sobre Até, nada. Muito bom. tipo, tá só vivendo, só curtindo, assim, até ensino médio. A gente ia de ponta a ponta apresentando um pouco da cultura brasileira, e inclusive tem algumas experiências interessantes, né? Porque a gente também ia em colégio para crianças surdas, colégio para crianças cegas, neuroatípicas, então todo tipo de escola a gente ia. E aí você tem que se virar, né? Porque você não está preparado para, não necessariamente está preparado para apresentar de um jeito que aquele público consiga entender o que você está falando, né? Nossa, que desafio, meu Deus. Mas é isso aí. Outra coisa que a gente fazia, ensino da língua, a gente faz cursos de português para japoneses, né? Também não sei se todos os japoneses, todos os coordenadores fazem, mas no meu caso a gente tinha aula sempre de português para os japoneses. Eita, mas é pra quem essa aula? E é que nível de português? Tipo, básico. Eu É o gosto básico, é o de básico, café. é tipo isso. Ela é uma aula aberta, Hã?
para quem mora na província, né? Qualquer pessoa que queira participar, normalmente é aberto. Entendi. Então, Então é meio esse sentido de investir na internacionalização daquela província, daquele lugar, né, daquele ambiente. e é muito comum, por exemplo, que os lugares onde tenha coordenador brasileiro tenha uma Hum. comunidade brasileira relativamente grande. Não é sempre, mas é comum que aconteça, Porque né? aí onde você Então, vai essa ter galera ajuda, né, também, para tradução, para interpretação, né? também, e sim, sim, sim. Hum. Espera que eu tô só no começo da lista. Eu acho que eu vou listando, senão a gente vai levar o dia inteiro aqui. Vai. Então, Eita, isso é só o começo. eu- Peraí, já passou por interpretação, já passou por tradução, já passou por falar sobre o Brasil em eventos culturais em escolas, já passou por dar aula de português, mas a gente percebe que é sempre uma coisa assim vinculada com a tua cultura mãe, né? A tua língua materna, com o teu sim, país. sim, sim, sim. Inclusive, esse é um dos pré-requisitos. Você tem que ser brasileiro, e, porque você tem que conhecer a cultura, né, para levar para Sim, lá. sim, claro. Você vai fazer essa ponte, né, entre as duas culturas. Acho que é uma parte importante do trabalho, né? Pois é, mas além disso, ó, a gente participava e às vezes até planejava eventos de intercâmbio internacional. Já trabalhei como cerimonialista, né, nesses eventos. A gente dava palestras sobre a cultura brasileira para outras instituições. Às vezes eles pediam alguma coisa específica, né? Sei lá, a gente quer saber sobre música brasileira, a gente quer saber sobre qualquer coisa, aí você vai, prepara, vai e apresenta. No meu caso, durante 4 dos 5 anos que eu passei lá, 4 e meio, tinha um programa de rádio que eu apresentava em português e Que japonês, que era para a comunidade local. massa! Já participei de treinamento para os policiais locais, né? Saber sobre como lidar com estrangeiro. Também dava suporte para a polícia em tradução, né? Porque eles traduzem também muitas coisas para português. Treinamento para desastres naturais, né? Porque precisa sempre alguém que faça assim o papel do estrangeiro, porque o japonês ele tem que saber como dar suporte para esse estrangeiro quando acontecer um terremoto, um tufão, qualquer coisa assim. Sim, importante. Além disso, a gente dá suporte para os estudantes brasileiros que vêm estudar na província, né? Eles vêm fazer curso de língua japonesa e tem várias experiências da cultura japonesa, mas não necessariamente dominam bem a língua. Então, às vezes, a gente vai lá e traduz para eles, né? Que mais? Dei aula de culinária brasileira, também fazia parte do trabalho. Fez até a Ana Maria Braga, minha nossa. É por isso que eu disse, Severino, né? Voltando um pouco para a tradução, né, interpretação. Tipo, se alguma autoridade brasileira viesse para lá, quem traduzia são os CIRs, a gente fazia a tradução também para o prefeito, para o governador da cidade, né, quando vinha alguém. E no nosso caso, não só do Brasil, mas de Portugal. Eu estava lá na época das Olimpíadas, então eu também recebia os times que vinham treinar. Nunca recebi nenhum time brasileiro, mas eu recebia os times de Portugal que vinham treinar, se acostumar, né, Uhum. com o ambiente japonês. A Uhum. gente também, onde eu trabalhava, a gente tinha um serviço de consulta jurídica para estrangeiro, né? Então, tradução também Meu disso. Deus. E aí, nesse caso, às vezes, além do português, eu tinha que receber a galera que era falante de espanhol. Já tive que, às vezes, ficar no lugar do coordenador de língua inglesa, né, para traduzir também. Eu desenrolo o inglês, desenrolo o espanhol, na hora sai tudo assim. Tem que se Isso virar. tudo que você está Aí, falando, eu acho que corrobora aquilo que você falou da língua japonesa, porque apesar de estar tudo relacionado com o português e com o Brasil, mas você está fazendo tudo isso em japonês. Então, essas apresentações sim, sobre o também. Brasil, esses treinamentos,
Claro que sempre vai ter, Isso. né, vai poder usar o português, mas não é ele que vai usar para se comunicar. É como se ele fosse o objetivo e a ferramenta vai ser o japonês. Sim, sim. E Não, dependendo do caso, assim, tu não, usa muito pouco português. olha só. Mas ainda teve mais, tipo, eu cheguei a participar de vídeo promocional, de restaurante. Tem que ser até Meu Deus. ator nesse negócio. É, Depois eu vou querer saber qual é esse comercial para colocar na nossa rede social também, para colocar aqui, fazer um Reels. olha, um dos trabalhos preferidos que eu tinha é que na nossa fundação a gente tinha uma revista eletrônica Hum, que era para a gente fazer propaganda da província para outros estrangeiros. É uma revista eletrônica com todas as línguas, todos os nossos coordenadores em japonês também. Mas o bacana disso é que assim, a gente tinha que conhecer a província. Então, uma vez a cada estação, a gente ia fazer uma atividade dentro da província. E aí a gente ia lá para ter a experiência e depois a gente escrevia sobre. Então, oh, essa mas, parte do trabalho era muito boa. Tipo, com isso eu fui nadar com golfinho, pulei de paragliding, passei por lá, é, fiz todos esses tipos de atividades assim turísticas que tinha na cidade, quase a gente ia. Fui visitar fábrica de saquê, esse tipo de coisa. Também para tu parte do depois dar trabalho. parte do trabalho, claro, para depois tu dar opinião sobre isso, né, do teu ponto de vista. Ai, que Exatamente, massa. exatamente. A gente também dava o suporte ao departamento de turismo, né, da província, então chegou algumas vezes a gente ir para alguns roteiros turísticos, né, para depois dar a nossa opinião de estrangeiro, né, sobre pontos Nossa, bons e ruins é do realmente, roteiro é turístico. realmente um trabalho de Severino, né? Você faz de A a É Z de tudo, completamente. de tudo. É, Agora, só, sim, olha, ó, é, a gente tá chegando já na metade da live, eu queria só deixar aqui para quem tá assistindo que a gente fala que a gente está aberto para comentários, então se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui que a gente já fala diretamente com o Lucas, tá? Então vamos seguir. pois que mais? Tá quase acabando as coisas que eu fazia. A gente Quase. também, a gente chegou a fazer algumas exposições fotográficas. Na época, tinha eu mais um outro colega de trabalho que fotografava. A gente acabou envolvendo todo mundo nesse projeto. Mas, Visitava, às vezes, biblioteca pública para fazer leitura de história em português. hum, Agora, sim, eu imagino, eu não tenho certeza absoluta, assim, mas eu imagino que quem trabalha, como eu trabalhei, para a província, ele trabalha mais ligado ao público japonês para apresentar a cultura, para fazer esse intercâmbio, assim. Agora, quem eu conhecia, assim, que trabalhava em prefeitura, normalmente lidava mais diretamente com o público brasileiro. Tive amigos, por exemplo, que trabalhavam em prefeitura e aí ele tinha que fazer a tradução. Digamos assim, você é brasileiro, não fala português, chega na prefeitura, tem que resolver um problema. Não importa o departamento da prefeitura. Você chama o tradutor, aí ele te acompanha, faz toda a burocracia lá, então dá esse suporte. Tinha umas revistas para a comunidade brasileira, né, com informações, desde como jogar o lixo, como receber determinada ajuda do governo, tudo isso a galera faz também. é, Tinha esse amigo que trabalhava como guia turístico na cidade. uau. Então, eu acho que a galera da prefeitura dá mais esse suporte para a comunidade estrangeira, né? A prefeitura que Não tu fala, né? No caso, é a cidade, porque só a pra gente não cidade, a confundir, municipal. tem província, tem gente que do inglês, que em inglês chama prefecture, acaba Sim, misturando achando que é prefeitura. Mas em português a gente chama de província, e a prefeitura que o Lucas está falando aqui é a municipalidade, a cidade mesmo. isso, exatamente. Eu tinha alguns amigos também que trabalhavam em outras cidades, que eles davam suporte, né, nas escolas para as crianças brasileiras que estavam no Japão, né, aprendendo japonês e tudo. Então,
é um trabalho assim que tem uma variedade assim muito grande. Me diz uma coisa, o JET, ele é um programa que é oferecido, então, pelo governo japonês. É o Pelo governo japonês. país, o Japão, que ele tem esse programa chamado JET Program, para quem quiser pesquisar, né? JET. E aí o governo japonês é que vai pagar enfim, vai contratar a pessoa que vai atrás, vai fazer a seleção, é tudo diretamente com o governo japonês, certo? Isso. O É, programa quem te contrata, na verdade, são os governos locais, mas assim, isso aí é via. Tem três ministérios envolvidos, tem a CLER, que é uma outra agência que faz essa ligação, mas quem te contrata, no fim das contas, são governos locais, né? Eles que pedem para o CIR vir para lá. E normalmente porque tem uma comunidade brasileira, assim.